Oi, turminha! Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer aquela atividade que a gente já fez bimestre passado, né? Que a gente fez sobre a história da Cinderela e depois nós fizemos a nossa sondagem que foi a Princesa e a Ervilha. Pois bem, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um treino para nossa aula online de quarta-feira, onde vamos fazer a nossa sondagem sobre o conto dos três cabritinhos. Mas hoje nós vamos falar sobre a Chapeuzinho Vermelho. Como que vai funcionar? No livro de vocês, né, que eu vou mandar a foto junto com o vídeo, vocês vão ter atividade na página que a professora indicou, que é terminar o final do conto. Nós já fizemos isso bimestre passado, já sabemos como que funciona. Vamos fazer esse bimestre novamente, tudo bem? Então vocês precisam prestar atenção na professora contando a história. Essa história que eu vou contar, vocês também têm ela no livro. Pode ler, mas não pode copiar. Eu vou olhar texto por texto, eu quero só ver quem copiou, hein? Mas vocês podem ler a historinha antes de escrever, tá bom? Combinado assim? E também podem ver o vídeo que a professora está mandando aqui. Agora, quantas vezes vocês acharem necessário para que façam a atividade. Prestem bem atenção na história e nós vamos continuar o final da nossa história a partir da seguinte frase. Atenção na frase. Vocês têm que prestar atenção assim. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó. Ouviu um barulho e pensou: olha só como a velhinha ronca. Estará passando mal? Vou dar uma espiada. E é nessa parte que vocês vão ter que continuar a nossa historinha da Chapeuzinho Vermelho. Tudo bem? Vamos começar então a nossa história. Prestem atenção na professora contando a história da Chapeuzinho Vermelho para vocês. Era uma vez uma pequena cidade às margens da floresta. Uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, senão a que, com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho não tinha outros parentes, a não ser uma avó bem velhinha que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando ia visitá-la com sua mãe e sempre levavam alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito. Mas quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las até a velhinha. Então chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broinhas para a vovó, ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa muito bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direto sem desviar do caminho, certo? Há muitos perigos na floresta. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga.
A vovó gosta de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores somente se ouvia chilrear de alguns pássaros e ao longe o ruído dos machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só, mas não teve coragem, temendo que os cortadores de lenha poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso decidiu usar a astúcia. Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Bom dia, respondeu Chapeuzinho. Qual o seu nome? Chapeuzinho Vermelho. Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Vou visitar minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem. E onde mora a sua avó? Mais além, no interior da mata. Explique melhor, Chapeuzinho. Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar. O lobo teve uma ideia e propôs. Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele atalho lá embaixo e você poderá seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou. 1, 2, 3 e já, gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve. E não demorou muito para alcançar a casinha da vovó. Quem é? Perguntou a vovó. O lobo fez uma vozinha doce, doce, doce para responder. Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa, um vidro de geleia e uma manteiga fresquinha. A boa velhinha, que estava deitada, respondeu. Puxe a tranca e a porta se abrirá. O lobo entrou, chegou no meio do quarto, com um só pulo e devorou a pobre vozinha, antes que ela pudesse gritar. Em seguida, fechou a porta, enfiou-se debaixo das cobertas e ficou à espera de Chapeuzinho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Ia andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava observando o voo das borboletas, ou ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo, encantou-se a observar uma procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. Finalmente chegou à casa da vovó e bateu de leve na porta. Quem está aí? Perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz. Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó estava gripada. É Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geleia e manteiga fresquinha. Mas aí o lobo lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder. Puxe o trinco e a porta se abrirá.
Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. O lobo estava escondido embaixo das cobertas, só deixando aparecer a touca que a vovó usava para dormir. Coloque as broinhas, a geleia e a manteiga no guarda-comida, minha querida netinha, e venha aqui até minha cama. Tenho muito frio e você me ajudará a me aquecer um pouquinho. Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas, mas estranhou o aspecto da vovó. Antes de tudo, estava muito peluda. Seria efeito da doença? Ela foi reparando. Ó, vovozinha, que braços longos você tem! São para abraçá-la melhor, minha querida netinha. Ó, vovozinha, e que olhos grandes você tem! São para te enxergar melhor no escuro, minha menina. Ó, vovozinha, que orelhas compridas você tem! São para ouvir tudo, queridinha. Ó, vovozinha, que boca enorme você tem! É para engolir melhor. Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a pobre Chapeuzinho Vermelho. Agora estou realmente satisfeito, resmungou o lobo. Estou até com vontade de tirar uma soneca antes de retornar ao meu caminho. Voltou a se enfiar debaixo das cobertas, bem quentinho, fechou os olhos e depois de alguns minutos já roncava. E como roncava! Uma britadeira teria feito menos barulho. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó. Ouviu o barulho e pensou: olha só como a velhinha ronca. Estará passando mal? Vou dar uma espiada. Abriu a porta, chegou perto da cama e quem ele viu? O lobo, que dormia como uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um grande balão. O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo, já que matara muitas ovelhas e cordeirinhos. Afinal, você está aqui, velho malandro. Sua carreira terminou, já vai ver. Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar, mas então lhe pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou: aposto que este danado comeu a vovó, sem nem ter trabalho de mastigá-la. E foi isso. Talvez eu ainda possa ajudar. Guardou a espingarda, pegou a tesoura e bem devagar, bem de leve, começou a cortar a barriga do lobo, ainda adormecido. Na primeira tesourada apareceu um pedaço de pano vermelho. Na segunda, uma cabecinha loira. Na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou para fora. Obrigada, senhor caçador. Agradeço muito por ter me libertado. Estava tão apertado lá dentro e tão escuro. Faça outro pequeno corte, por favor. Assim poderá liberar minha vovó, que o lobo comeu antes de mim. O caçador recomeçou seu trabalho com a tesoura. E da barriga do lobo saiu também a vovó, um pouco estonteada, meio sufocada, mas viva. E agora? Perguntou o caçador. Temos de castigar esse bicho como ele merece. Chapeuzinho Vermelho foi correndo até a beira do córrego e apanhou uma grande quantidade de pedras redondas e lisas. Entregou-as ao caçador, que arrumou tudo bem direitinho dentro da barriga do lobo. Antes de costurar os cortes que havia feito,
Em seguida, os três saíram da casa e se esconderam entre as árvores e aguardaram. Mais tarde, o lobo acordou com um peso estranho no estômago. Teria sido indigesta a vovó? Pulou da cama e foi beber água no córrego. Mas as pedras pesavam tanto que quando se abaixou, ele caiu na água, ficou preso lá no fundo do córrego. O caçador foi embora, contente, e a vovó comeu comeu com gosto as broinhas. Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer dos conselhos da mamãe. Não pare para conversar com ninguém e vá em frente pelo seu caminho. Lembre-se de prestar bem atenção na frase que a gente combinou e terminar para a professora o texto com o que você lembra da história. Se precisar, você pode assistir esse vídeo outras vezes. Um beijo, turminha, e fiquem com Deus.